Há poucos dias eu assisti a um vídeo onde um padre reage às críticas ao celibato, dizendo que isso não é da conta de quem não é católico. E a mensagem muito clara que ele passava era de que os padres devem ser deixados em paz com relação a essa questão de sexo, pois não se vê nenhum padre fazendo passeatas em protesto por não poderem se casar e por se manterem afastados do sexo, supostamente. Sim, nós acrescentamos supostamente de propósito, porque todos nós sabemos o grande número de escândalos que frequentemente pipocam envolvendo a igreja e casos de sexo entre religiosos e também eles, os religiosos, e os seguidores da igreja. Basta a gente lembrar o escândalo em relação aos padres pedófilos para saber que isso é uma realidade e não uma invenção. Há uma grande contradição na fala desse padre, ao dizer que o celibato, ou seja, a determinação de renunciarem à vida sexual, diz respeito apenas aos padres e à Igreja Católica. Ou aos católicos, em resumo. Se é assim, então os padres têm que se calar quando o assunto é sexo, pois todo mundo sabe que para conhecer bem um assunto e falar sobre ele é preciso ter conhecimento tanto teórico quanto prático. Então, se eles não praticam, algo que pouca gente acredita que seja verdade, devem, portanto, ficar de bico calado quando o tema é sexualidade. Porque eles fazendo assim, eles deixam de falar bobagens e de manifestar pensamentos retrógrados sobre um assunto que eles não entendem, pois eles não praticam, supostamente. Não estamos pregando uma explosão de imoralidades, mas quem conhece pelo menos um pouco da história da humanidade sabe que a obscenidade acompanha a trajetória da igreja ao longo dos séculos e que a essa obscenidade se juntou um subproduto bem pernicioso à humanidade: a hipocrisia. Não são poucos os relatos históricos de fetos encontrados nos porões de conventos, comprovando a gravidez de freiras supostamente castas em fidelidade a Cristo. E também não se pode cobrir com mantos clericais os desenhos estampados em templos religiosos com figuras explícitas que deveriam causar espanto aos que hoje dizem se escandalizar com exposições nos museus de arte brasileiros, que, aliás, não são igrejas, são museus. O celibato, que nem sempre existiu, é explicado em parte por dogmas religiosos. Em parte, repetimos, porque a questão econômica sempre está por trás do bem e do mal. A igreja sabe que sem o celibato viria o casamento dos padres e, em consequência, a constituição de uma família com mulher e filhos dos padres, né? Como não colocar em risco o ouro reluzente das igrejas com tais desdobramentos dispendiosos? A igreja vive de dogmas que são cuidadosamente preservados ao longo dos séculos. São os mesmos dogmas que fazem surgir um filho de uma mãe virgem e que fizeram cristãos serem condenados à fogueira. E não é mistério para ninguém que papas, quando muito revolucionários em oposição a pensamentos retrógrados, são comumente marginalizados pelo clero ultraconservador. O mesmo clero que, por sinal, acobertou a pedofilia durante bastante tempo, embora tenham sido desmascarados. É verdade que a sexualidade tem que ser vista com respeito, que comportamentos desrespeitosos à mulher, muitos de caráter agressivo e até mesmo criminoso, têm que ser rigorosamente combatidos. Mas se o sexo praticado com violência ou desrespeito à mulher tem que ser severamente coibido e, se for o caso, devidamente punido, não é menos verdade que o pensamento retrógrado e hipócrita faz um grande mal à humanidade. Sabemos que essa manifestação vai desagradar muita gente, mas é indispensável alertar para os sofrimentos causados e para os crimes praticados como resultado de atitudes repressivas que, por sua vez, acabam por propagar uma visão de sexo sempre identificada como censurável, reprovável, perniciosa ou pecaminosa. A sexualidade tem que ser encarada como aquilo que ela realmente é, uma atitude sadia que gera a vida e que, portanto, não pode estar associada a sofrimento, tristeza e desalento.
e muito menos a desprazer, como querem impor os que teimam em identificar sexualidade como algo ruim ou pecaminoso, mesmo quando dissociado de reprodução, não pode ser vista como um pecado. Está na hora de os setores retrógrados deixarem de produzir tanto mal com suas hipocrisias e repressões. Até do ponto de vista científico e da literatura médica, a prática do sexo é relacionada não só à vida, como ao bem-estar e ao pressuposto de boa saúde. Que os padres não queiram reagir contra o celibato e dogmas que conferem à sexualidade a noção de pecado, pois então que mantenham isso entre eles. Não espalhem a toda a sociedade o obscurantismo dos porões, onde freiras copulavam com sacerdotes e se diziam castas e fiéis a Cristo, pouco depois de praticarem aborto em nome dessa castidade, respaldada apenas pela mentira e pela hipocrisia do ambiente lúbrico dos porões nos subterrâneos de templos pretensamente religiosos. Já afirmamos neste canal e voltamos a dizer: cada um tem o direito de ter sua religião, mas não tem o direito de usar sua religião para colocar minhoca na cabeça de ninguém. Amor acima de tudo, acima inclusive dos dogmas que lhes são impostos e que diminuem ou até sufocam a sua capacidade de se sentir realmente feliz. Se for este o seu caso, tomara que não seja. Visite Recado Secreto, Sexualidade, Comportamento e Relacionamento em Alto Nível, sem dogmas e sem repressões, e também sem violência, obviamente.